Vai. Uhum. Ai,
Rodrigo? Tá todo mundo me ouvindo e me vendo tranquilo, Rodrigo? Estou vendo. Bom Ok, dia, sim, Francis. que bom, fechado. Temos aí 38 pessoas, que bom, tá? Eu estou iniciando essa assembleia, mas é uma assembleia explicativa, para que vocês possam ter noção de como fazer os cálculos da convenção coletiva referente ao ano 2022, tá? E claro que está sendo pago agora em 2023. Em seguida, eu vou tratar do assunto do fechamento da convenção 2023 e a gente vai seguindo, e o principal ponto da gente vai ser, nessa próxima convenção, a implantação do piso, que é o nosso principal objetivo. Porque todo o contexto de reajuste que nós tivermos em cima do que ganhávamos e do que ganhamos ainda hoje, é nada, gente, porque o salário é pífio, o salário é muito, muito ruim, o salário é abaixo do mínimo em convenção. Para que vocês tenham ideia, nós começamos a tirar o salário base de convenção, que era abaixo do mínimo, agora. Então, eu tenho sempre uma gangorra. Eu tenho profissionais que iniciam trabalhando, ele tem que receber o mínimo de convenção, e eu tenho profissionais que ganham acima do piso em convenção. E quando o salário mínimo vigente no país entra, ele sufoca, ele come aquele ganho que nós tivemos em convenção coletiva. Mas, graças a Deus, as coisas estão mudando. E aí nós vamos tratar de 2022, inicialmente, dou uma conversada sobre 2023 e implantação de piso para vocês. Um minutinho só, e eu vou ver se o nosso querido André já entrou. E aí eu já passo a explicar para vocês de forma tranquila, sucinta e rápida, e que a gente consiga tirar essas dúvidas. Quanto ao retorno para cada trabalhador, para cada trabalhadora referente aos cálculos, eu peço um pouco de paciência, que eu preciso fazer cálculo e mandar para quem me envia os contra-cheques. E claro que nós não temos, quero eu, um dia ter o suficiente de corpo contábil para responder em tempo hábil, que é o que todo mundo realmente precisa. Mas para isso eu preciso de estrutura, e nesse momento a nossa estrutura ela é muito boa, mas eu não tenho condições de responder em tempo real. Por exemplo, sexta-feira passada aconteceu o pagamento de vocês aí da rede A1000. Então eu tive sábado, domingo e segunda-feira tudo fechado, e voltando na terça-feira. Quarta, quinta, nós tivemos que, além de dar atenção a todo o Pernambuco, também a contabilidade de vocês, para saber se a coisa estava correta. E encontramos, dentro do que nós temos em mãos, enviado por vocês, pelas nossas amigas, a contabilidade, abre aspas, correta. Aí você faz, por que abre aspas, Francis? Porque eu só tenho aqui comigo o contra-cheque de abril de 2022 e 2023. Nesse interstício, nesse intervalo, nós não vimos as horas extras, porque o aumento incide também sobre horas extras, incide sobre férias, décimo, e cada trabalhador tem um valor. Claro que não são todos, mas tem gente que recebe a mais, recebe a maior. Então, esses incidem sobre o valor que ele recebe. Do outros é sobre o valor não de salário mínimo que está no contra-cheque de vocês, mas de salário 2022, convenção coletiva. Na verdade, foi o salário de 2021 virando para 2022. Qualquer dúvida, eu vou escutando vocês. Por isso que eu peço para vocês abrirem as câmaras, falarem conosco aqui, para que nós possamos tirar essas dúvidas com tranquilidade. Nem sempre a gente consegue assumir e fechar um entendimento de 100%, mas vamos nos esforçar muito
para que possamos tirar todas as suas dúvidas e que a gente siga no caminho que estamos trilhando. Maio, implantação de um salário digno, para começar a termos respeito dentro do contexto de saúde, tá bom? André, por gentileza, já se encontra, André? Oi, Francis. Pronto, o André já se encontra. Gente, o André é o nosso contábil, ele vai explicar com mais detalhes quanto ao contexto de cálculo, sobre o que incide, como incide. E aí, claro, muita gente fez cálculos diversos, é normal, é natural. Olha, eu fiz os cálculos de 11% sobre o salário que eu estava recebendo lá em 2022, e já era de 2021, que não houve esse reajuste. Então, eu quero transportar vocês, eu quero voltar ao passado, tá? Esqueça que nós não estamos em 2023. Vamos todo mundo para dentro de 2022. Hoje, abril de 2022. Ok? Era para que vocês, de abril a agosto, tá, já tivessem reajustado o salário de vocês em 5%. Tá? Outubro e novembro, mais 4%. Dezembro em diante, se colocaria mais 2,73%, que fecharia os 11,73%. Isso era para ser calculado dessa forma lá em 2022. Isso incidiria sobre o salário base de conversão, para quem ganha o base, e este mesmo valor também para quem ganha acima. Só que quem ganhar acima, a diferença vem no recebimento final, porque ele está acima do salário e convenção. E a cláusula diz que aplica-se-á também a mesma fórmula para quem ganha acima. Gente, como 2022 nós não fechamos e não recebemos nada disso, tem um parágrafo na própria CCT que diz que, feitos os cálculos de 2022, receberá em parcela única, uma única vez, os 11,73% de 2022, os cálculos lá tudo feito, em única parcela agora em abril de 2023. Ok? Por quê? Porque essa convenção ela já morreu, ela já não tem mais validade. Abre aspas. Estamos construindo 2023. O André, como contador, ele vai abrir aqui na tela para vocês uma fórmula para tirar essas dúvidas de vocês, fazendo os cálculos aparentes de vocês. Salário base, colocando as férias, colocando o décimo. Só não vou poder fazer colocando as horas extras. Por quê? Porque não sabemos quem fez, quem não fez, quantas horas foram, quantas horas não foram. Então, esse lapso de horas extras não vai entrar na explicação do nosso querido André. Para isso, eu peço que vocês tenham muita tranquilidade em escutá-lo neste momento, para que vocês entendam o cálculo que foi feito e da forma que foi pago. Vocês, parcela única agora em abril, quinto dia 8 de maio, é o último dia, mas a AMIL já fez o pagamento de vocês, para que vocês possam ficar tranquilos e a gente possa continuar na luta com a convenção de 2023. André, por gentileza, você se encontra? Sim, Francis. Eu vou deixar com você, meu querido, as explicações, depois eu volto para que nós possamos tirar dúvidas. E quanto ao cálculo, eu não sei se você já passou para Rodrigo a fórmula para que ele apresente aqui na tela. Já está com ele aí na tela, Então, tá? bom, gente, estou passando para o André. Qualquer coisa, eu estou com vocês aqui. Eu só vou fechar meu microfone e minha câmera para que vocês possam prestar atenção a ele e a gente tirar as dúvidas que ainda pairam com vocês. E, claro, se fizermos contabilidade, gente, entendermos que tem algo ainda a ser pago, com certeza a empresa não vai se deixar pagar. Vamos buscar o que é direito do trabalhador, como sempre fizemos, tá bom? Bom, vamos lá. André, a palavra está contigo, meu querido.
Francis, algumas pessoas, né, profissionais nos enviaram aqui os contra-cheques para que a gente fizesse a análise, né, do valor que foi pago e se estava sendo feita a aplicação correta, tá? Até o presente momento, essas pessoas que nos enviaram, a gente não encontrou nenhuma divergência na aplicação do reajuste. Inclusive, o abono de algumas pessoas por causa das horas extras, adicional noturno, tá? Diferiu do valor que a gente encontrou aqui, tá? Sempre o valor sendo a maior, o grupo do Hospital Santa Joana pagou a maior do que a gente encontrou aqui os valores. Mas essa diferença é por causa dessas incidências de horas extras, adicional noturno, algumas pessoas que vierem a ter quinquênio, tá? Mas, em suma, o salário da época para o salário atual foi feita a aplicação de 11,73%. Sendo que a aplicação desse reajuste, ela foi dividida em 3 percentuais, tá? A gente teve aqui, do período de abril de 2022 a outubro de 2022, aplicou 5%, certo? Dessa pessoa que me enviou aqui o contra-cheque, o salário dela era R$ 1.222,17. Então, nessa primeira aplicação do reajuste, passou para R$ 1.283,28. Aí a gente procuramos aqui aplicar os 7 meses dessa diferença, tá? Aí fomos para a segunda etapa, aonde foi aplicado 4% sobre o piso salarial, aonde passou o piso para R$ 1.332,17. Aí a gente aplicou aqui a diferença desses 2 meses. E, por último, quando chegou em janeiro, foi aplicado o resíduo de 2,73%, aonde apresenta-se aí a outra evolução salarial da pessoa para R$ 1.365,53. Quando a gente pega o salário dessa pessoa, né, que apresentou aqui, 1.222,17, e joga 11,73%, vai dar o valor de 1.365,53, que já foi corrigido agora no salário de abril, né? E quando a gente vai fazer aqui o abono, né? Ou seja, a diferença salarial que deixou de ser paga durante o ano 2022, a gente calculou aqui os salários, calculamos aqui dessa pessoa, ela tem um quinquênio, tá? Que ela nos enviou aqui o contra-cheque, calculamos o 13º, que também foi pago com o salário anterior, calculamos as férias, que essa pessoa também entrou de férias durante o ano de 2022, e encontramos uma diferença de R$ 751, que, ao comparar, foi paga até um pouco a maior, a paga dessa pessoa, mas que bate os valores que foram feitos a correção de forma correta. A empresa aplicou a correção de forma correta do que está no acordo coletivo. Francis? Oi, oi, André, tô Pronto. chegando. O esclarecimento, se as pessoas tiverem dúvidas, eu acho que a gente está aqui para responder, tá certo? Mas, como em suma, resumindo, o reajuste foi aplicado de forma correta, sendo que ele foi dividido em 3 percentuais, tá? Porque as pessoas estavam fazendo o cálculo seguinte, pegava o salário de 2022, jogava 11,73 e multiplicava por 12. Não é assim, tá? Então, a gente tem que ler o acordo coletivo, a gente vê os percentuais que foram aplicados e que, no final, atendeu os 11,73%. E pago de uma única E vez. pago de uma única vez agora na folha do mês de abril, né, que a empresa, salvo engano, pagou no dia 2 de maio, tá certo? E as pessoas que estão nos mandando aqui, a gente não encontrou nenhuma divergência até o presente momento de não aplicação do reajuste. Por gentileza, André, tem uma pessoa, a Thaís. A Thaís colocou aqui com um comunicado da empresa. Segue, ela apagou agora.
sempre saímos perdendo. Bom, Thaís, na verdade, pelo contrário, Thaís, eu sou muito, muito franco e aberto com todos os meus profissionais, os quais eu busco representar da melhor forma que posso, com tudo que eu tenho em mãos. Então, 2022, não tinha, ninguém queria pagar nada à enfermagem, tá? E nós temos um pecado incrível na rede privada, e aí eu sei o que é que acontece, que eu sou trabalhador da rede privada, inclusive fui funcionário de Santa Joana, é que as pessoas da rede privada têm medo de se expor numa greve, numa paralisação, e aí vai. Reconheço que recebemos salários pífios, muito aquém do que merecemos. Tanto é que fizemos todos esses movimentos, todos esses anos de luta para termos um piso, e que ainda nem consegui implantar ele no bolso de vocês. O fato é que eu consegui, junto com os meus pares do sindicato, resgatar 2022, que praticamente era um ano que, gente, passou-se de maneira que eles não queriam pagar em virtude do piso. Então foi muita luta, vocês não imaginam como foi difícil buscar, mesmo que pouco, gente, buscar essa diferença de 2022, tá? Porque eu já vi o Sindiosto fazer com outros sindicatos essa manobra. Não fechava uma CCCT de um ano, não fechava do segundo ano, e no terceiro ano fechava uma única CCT, dando um reajuste abaixo das reposições. Se vocês observarem agora, se vocês observarem agora, vocês vão ver que o salário base de vocês está ou estão, tá? Falando no coletivo, acima do mínimo que foi implantado agora, em maio, pelo presidente Lula. Então, uma das grandes vitórias que nós temos, e aí eu preciso que vocês voltem a entender como é que trabalha os sindicatos e as convenções coletivas. Salário convenção é o que se paga a vocês. E a convenção, eu herdei uma convenção maldita daquele sindicato lá do São Luís, que a gente só está conseguindo mudar ela agora. Para vocês terem ideia, na convenção, vocês recebiam abaixo do mínimo. Por lei, por Constituição, vocês não podem. O que é que o empregador faz? Paga o mínimo, sufoca o teu salário convenção e depois desconta. É aí onde está a diferença de você não receber aquilo que nós calculamos. Por incrível que pareça, o salário mínimo sufoca, acaba com o salário convenção. E o que ocorreu a partir de agora, a partir da luta que nós travamos com o SATEMP? Nós fechamos o salário convenção, tá, acima do nosso mínimo vigente no país. Ou seja, vocês aí vão receber R$ 1.340. O mínimo hoje no país é 1.300 e quanto, André, por gentileza? 320. 1.320. 1.320. Nós já estamos acima. E E dois olha aumentos, que Francis. isso. Então, assim, vem algo a mais agora, que é o piso. E aí eu vou discutir com a Rede Amil e com todas as redes para que nós implantemos já na Convenção 2023. Ah, Francis, vai ser fácil? Vai ser menos difícil porque nós temos uma lei agora. Com muita dificuldade, a lei está imposta. Não está implantada porque a coisa ainda envolve algumas questões políticas, algumas questões de repasse nacional, mas que nós temos uma lei. Então, é nesse sentido, Thaís, que eu trago para vocês. É que somos uma categoria de extrema essencialidade, no entanto, o mercado, o segmento econômico, pelo nosso quantitativo, não tratava bem a esses profissionais. E aí eu digo isso com muita tranquilidade. Foi muita luta, muito desgaste, e hoje estamos chegando a um contexto de, pelo menos, já estarmos com todos os nossos profissionais acima do salário mínimo vigente no país. Ou seja, nós estamos, voltamos a ter ganho real, que antes era só reposição de perdas, reposição de INPC.
para deixar mais claro para vocês, lembra do veto que a gente lutou tanto para derrubar do piso? Então, o piso vem, 3.325, mas todo ano vai ter que reajustar. O veto iria nos dar a condição de não termos que partir para a briga, para a luta, para as mesas de negociações. Agora, com o veto acatado, o nosso piso não tem reajuste automático. E aí vai depender, mais uma vez, de negociações, pode ser através de ACT, aqui com o Neudson, tá? Como a convenção coletiva fechada com o Sindiosp. Neste sentido, é que eu trago para vocês os cálculos referentes ao que foi feito, está dentro do acordo que nós fechamos com a AMIL, o nosso Neudson, assim também como já vamos começar a tratar com ele se vamos permanecer com o acordo ou se vamos todos para dentro da convenção coletiva de trabalho quando se trata de AMIL. Daí, gente, estou aberto a tirar dúvidas, aberto a conversar, para que a gente possa buscar o melhor entendimento possível e, claro, sempre aberto a fazer mais e melhor por nossa categoria. Deixa eu ver aqui se alguém mais tem alguma pergunta, gente, alguma dúvida. Eu tenho, Francis. Essa é a hora, tá? Eu tenho. Ok, meu querido, vamos lá. Sobre essa circular que o hospital colocou, não especifica diretamente a questão do 5% e tem que completar para chegar aos 9% mais 4%. Isso não foi específico para a gente, por isso que deu tanto problema, entendeu? Sim? Eles deveriam ter explicado aqui nessa circular que botaram aqui. Só que eles não explicaram. É porque é o seguinte, eu entendi agora você. a gente começou a entender. Agora, tá. O entendimento dessa circular está errado. Entendeu? Tá. Inclusive, eu também me coloco na condição, querido, de ter falhado, tá? Acho que reconhecer uma falha, ou, se não for falha, mas um contexto de explicação, eu vou estar sempre aqui tranquilo para explicar isso. Eu poderia ter explicado com maior detalhe, eu poderia ter explicado mais para o entendimento da categoria, até porque vocês são profissionais de campo, profissionais que atuam com cuidar e não atuam com contabilidade. É minha responsabilidade tirar as dúvidas administrativas, políticas, contábeis e por aí vai. Então, se ocorreu essa dúvida, é porque eu devo ter falhado, e eu reconheço isso. E estou aberto a não deixar que isso aconteça mais. É que, na verdade, na circular e também no nosso acordo está desta forma. Tá? Por exemplo, está 5%, aí sobe para 9%, aí sobe para 11%. Se nós fosse somar tudo isso, iria dar 5 com 4, 9, 9 com mais 11,73, iria para quase 20% de reajuste. E a fórmula contábil não é essa, a fórmula é 5, mas para chegar a 9%, foi acrescentado mais 4 e depois mais 2,5. Qual é a contagem? 5 mais 4, 9, 9 mais 2,73, 11,73. Então, esse contexto de aplicabilidade na ACT foi que deixou dúvida, reconheço. Preciso melhorar. Precisamos, até no momento de redigir, na redação, nós deixarmos a coisa mais clara, né? Que ficou 5, 9 e 11. Se fôssemos somar no contexto que todos entenderam, claro que iria dar um patamar bem mais elevado. Então, foi 5, que foi de abril a agosto. Depois, mais 4%, que chegou a 9%. E de 9 mais 2,73, que chegou a 11,73%. Então, assim, se nós tivéssemos tido a condição de elucidar, de deixar isso bem mais claro, com certeza nós não teríamos essa dúvida de vocês agora.
É mais um ponto, é como eu digo, eu aprendo dia a dia, gente. Estamos construindo, estamos fazendo e buscando sempre o melhor. Mas serviu, sim, de lição e, com certeza, nós não fecharemos mais nenhuma redação que deixe dúvidas. Precisa ser muito, mas muito clara. Beleza? Francis, deixa só complementando aí em relação ao comunicado e da forma que a gente transpareceu para os empregados aí, sempre lembrando, né, que o pessoal do DP também explicou, que a gente sempre está falando aqui no percentual sobre o salário, né, sempre dizendo aqui que é sobre o salário de abril de 21. Quando você chega no 9, você está voltando a abril de 21. A forma para aparecer, senão não aparece os 11,73. Nos 3 reajustes aqui, que a gente não coloca aqui o percentual picado, mas está sempre a incidir sobre o salário de abril de 21. Ou seja, você tem que voltar lá, explicando de outra forma. Isso. Você aplica o 5 sobre o salário de abril, seu reajuste, depois você tira o 5, você joga o 9, que vira 4. Se for em cima, vai virar 3,89, senão ultrapassa de 9. E no terceiro aqui, para chegar nos 11, você volta lá aqui sobre o salário de abril de 21, ou você joga o 11 tirando o 5, tirando o 9, ou você joga o complemento para completar os 11,73. Estava explicando para algumas pessoas que abriram RH direto, que mandaram, né? Que assim, a forma de colocar, em São Paulo também é assim, quando a gente parcela o reajuste, né? Pelo valor aí, mas a gente conseguiu aí um êxito aí, saindo da CCT, como você já colocou, e a gente fez um acordo também, pensando no pessoal, senão não conseguiria nem fechar, né, França? E a gente vai permanecer, já deixou aqui para você saber que a gente vai estar junto aí na negociação que já começou a partir do mês passado, né? Já tem um mês aí que a gente está em atraso, já temos aí, a gente já vai começar as nossas tratativas. Já temos um passivo novamente, não é isso? Já temos um retroativo de um mês já aí. Temos um mas retroativo de de um forma mês. alguma vai acontecer esse período todo aí, né? Que também a CCT foi fechada ainda depois, né, França? Depois, isso. Então, é isso, gente. Vamos conversando. Vou deixar a palavra com vocês, tá? Ô, Francisco, o pessoal está com dúvida referente ao ticket alimentação. O vale alimentação. Isso. Referente Qual é a ao dúvida? Seria em cima dele. E não teve. Isso. O vale alimentação, André, houve, André, o reajuste do vale alimentação? O Nilton está aqui, acho que houve. Eu tô vendo aqui porque eu não estou conseguindo abrir, porque é live, eu não consigo abrir meus arquivos aqui. O Fernanda, você está aí presente? O Rebeca? Oi, Nelson. Bom dia. Sim. Qual o valor que está nosso aí do vale alimentação? O vale alimentação, o alimentação nosso é 98, mas ele não está na convenção, não. Que a gente não consta, é liberalidade da empresa. Isso. É o que a gente já explicou para o pessoal. Isso. A gente está fazendo um estudo, até avisar para o sindicato ali, a gente tem um estudo aí para estar melhorando isso, não necessariamente em cima da CCT, como a gente gostaria, o reajuste em cima. A gente tem outras unidades que não tem, que ainda está com valor menor, né? Nos regionais que a gente tem em Brasília, no Paraná. Então, assim, a empresa no passado deliberou para estar pagando de forma liberativa. Então, assim, esse reajuste não acompanha a CCT, mas o time de benefícios está fazendo um estudo para a gente melhorar isso. Já até falei para vocês isso uma vez, França. Só um contextozinho aqui. André, por gentileza, nesse acordo com a AMIL, não entrou a incidência sobre ticket e vale alimentação? Não tem essa cláusula. Veja só, vamos lá. Hoje a discussão é o seguinte: eles pagam R$ 98,00, é isso? Isso. Né? O ticket nosso sofreu sim reajuste, tá? A cláusula 11ª, ela passou de um valor mínimo de R$ 12,11, tá certo? O que tem que Mas se é o observar... refeição, viu, André? É o refeição. É o refeição. Mas peraí, calma. Hoje, no caso, a empresa fornece o refeitório, não é isso? Isso. Aí ele não dá o refeição. Agora, a mais alimentação realmente, a alimentação é tá à parte. Um bônus à parte, não entra não, o reajuste não, tá? O refeição sim sofreu, mas a alimentação não, porque a alimentação, na verdade, a gente não tem... É um bônus à parte da da liberalidade. Isso.
Correto. Mas não Ok. está parado, não, viu, gente? A gente está fazendo estudo time de benefícios, né? Para a gente Foi melhorar bom. isso aí para aumentar, só Foi, para vocês foi, ficarem foi sabendo. bom saber, Neudson, para que a gente já traga esse contexto da Vale Alimentação, a liberalidade, para que a gente possa também deixar aí dentro Tentar incluir no dos nossos acordo aí. acordos. Isso. Não, tranquilo, já está na pauta aqui. Mais alguma dúvida, Rodrigo? Nos ajuda aí, por favor. O pessoal está perguntando quem recebe esse auxílio a mais, né? Não sei se é alguma unidade da rede que acaba. Qual é a regra, Nilson, de receber o Vale Alimentação? São para todos os técnicos de enfermagem? Qual é a regra que vocês têm? Para todos do hospital, pessoal também do sindicatão, as categorias de nutrição, Então, enfermeiro, todos todos o mesmo recebem. valor. É uma liberalidade que tem aqui no Ceará também. Certo, tranquilo. Eu acredito que o pessoal não entendeu, Francis, a questão da diferença do auxílio refeição e do alimentação. Porque de um não ter reajuste para o outro. Só para deixar um pouco mais claro. Certo. Francis, deixa eu falar aqui. Hoje na convenção, tá, a gente tem pactuado, e no acordo coletivo, tem pactuado a obrigatoriedade da refeição. Quando a empresa ela não disponibiliza o refeitório, tá, fornecendo a alimentação ao colaborador, ela tem que dar o ticket refeição, tá certo? Hoje, as unidades da Mil, ela disponibiliza o refeitório, ok? Então, já cumpre esse acordo. A alimentação é um extra que a instituição dá. Realmente não teve reajuste, porque isso não está pactuado em acordo coletivo nem em convenção. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, na Teve unidade que trabalha não tem vale-refeição. não Qual tem que é refeitório, na verdade. qual que é, ela recebe a refeição. E qual o valor? O valor a gente segue a CCT. Na verdade, Nilson, hoje a gente está pagando o valor superior que está na convenção Isso, porque ninguém paga de 12 meses do refeição. ano. Isso, Quem recebe, recebe mais, né, Fê? isso. É igual lá em Algo em Brasília torno de também. R$ 20 dia. Ó, 20 20 reais em vez de 12. Então, aonde vocês hoje não têm refeitório, o ticket está saindo R$ 20, 20 em vez de reais, R$ bem 12. acima. Certo. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Foi o pessoal que entrou depois e tá com dúvida referente ao reajuste ainda. É sobre o dissídio, acho que é o novo, né? Quero saber É. sobre o nosso Não, dissídio. esse retroativo mesmo. Ah, tá. Bom, Eu acredito que o pessoal entrou depois, aí não pegou a explicação referente ao aí no cálculo, caso, ao retroativo. certo. Para a gente não ficar cansativo, Rodrigo, e repetir tudo novamente, para os que já estavam aqui, tranquilo, eu vou salvaguardar esta assembleia, tá? E a gente vai replicar ela para as pessoas assistirem. Pode ser assim, Rodrigo? Pode ser com Pronto. colocar Então, ele no para YouTube, está sendo gravado. pode ser assim, André, Nildson e categoria principalmente, tá? Eu vou deixar gravada, vou deixar no nosso Instagram, YouTube. no YouTube, e lá vocês assistem. E a gente vai tirando as futuras dúvidas para as próximas, porque assim, aqui já vai estar tirando as dúvidas. E como foi aplicado os 11%, 11,73%, parcelado em 3 vezes, 5, 4 e 2,73, somando-se tudo isso, incidindo sobre piso, sobre horas extras, sobre férias, décimo, sobre também tickets e pago em uma única parcela agora em abril. Quanto ao contexto do Vale Alimentação, é um plus, é uma posição que a empresa tem para com
os trabalhadores aqui em Pernambuco, ou seja, mesmo não sendo obrigatório dentro da convenção coletiva ou do acordo coletivo aqui fechado, mas eles mantêm a política de dar este benefício ao trabalhador. Para o trabalhador que não tem refeitório, o nosso ticket de convenção ele é R$ 12. Isso já incidindo na nossa convenção, o reajuste de 11,73, mas que a empresa também tem uma opção, e assim está fazendo, de pagar a maior, ou seja, está pagando no ticket, que é por obrigação R$ 12, eles estão pagando R$ 20, tá? Então, todos esses pontos foram debatidos aqui, tirado dúvidas, e nós vamos deixar isso salvo, referente aos que entraram agora, para assistir e tirar essas dúvidas depois. E já vamos começar o tratamento, né, as negociações. Já ficou claro aqui pelo Neudson e pela Rede Amil, de que vamos continuar no acordo, tá certo, para o ano 2023, que já estamos um mês atrasado. E o nosso intuito principal é já, né, Nilson, trabalhar para aplicarmos o Semana piso que da vem já enfermagem. vamos enviar uma contraproposta aí, uma proposta para vocês, Satemp, Isso. Eu do nosso acredito acordo. que o Barroso também já tem se pronunciado, e aí vai ficar mais fácil para que nós possamos tratar desse Assim, contexto piso. Até para vocês mesmos estarem amparados também. E nós entendemos que vocês são tão funcionários da empresa quanto nós prestando serviço a vocês. E que a gente possa tratar com da melhor certeza. forma possível, para que tenhamos uma categoria que sinta-se reconhecida, que tenha salários dignos, que tenha condições de trabalho, porque a nossa prestação de serviço ela traz qualidade. E na qualidade que nós ofertamos a quem usa a rede, no feedback ganha todo mundo. Então, nosso objetivo é fortalecer a rede Amil, Santa Joana e os demais instituições aqui em Pernambuco, para que a gente possa ter vocês crescendo o nosso campo de trabalho, que é o principal objetivo do sindicato, manter campo de trabalho, para que nossa categoria tenha espaço e possa desenvolver e ter, né, a sua sustentabilidade. Nesse sentido, gente, eu queria saber se existe mais dúvidas ainda com a categoria. Tem pessoas que perguntaram, França, referente, porque lá foi apenas em uma única vez, teve um hospital que foi em 3 vezes, aí seria a Aqui diferença, né? se pagou em uma única vez e 3 vezes, não. O AMIL foi um acordo coletivo e o pagamento é de uma única parcela, tá? Somou-se tudo sobre 11,73% lá em 2022, que foi parcelado na época, que incidiu sobre creche, que incidiu sobre ticket, enfim. E pago de uma única parcela agora em abril de 2023. Folha de abril. Na folha de abril, competência abril. Já para a convenção coletiva, que eu fechei após ter fechado com a Amil, eu não tive o mesmo contexto de pagamento em uma única parcela para os demais. Ou seja, fiz o mesmo parcelamento em 2022, porém, na hora deles pagarem essa somatória, agora, para eles que seguiram a convenção coletiva, eles vão pagar em 3 parcelas. Isso é uma outra história, não para a Rede Amil. Fechado? Outra dúvida, França, seria referente ao desconto. Alegam que recebem R$ 20 ao dia, porém desconto R$ 88 no contra-cheque. Então, sobre esse valor que é oferecido para a empresa do Vale Refeição, ele é pago R$ 440 no mês, e há o desconto do percentual, que aí fica no valor de R$ 88. Tem um desconto pelo programa do PAT, mas ultrapassa os Isso, tem que 12 haver. ainda. Isso que eu ia dizer. Vamos tratar, inclusive, é um dos pontos que a gente vai vendo dia a dia, tá? Inclusive, eu já disse para vocês, gente, Pernambuco é enorme e a cada dia a gente busca aprimorar.
e a gente sabe que aprimorando a tendência é que todos saiam satisfeitos, trabalhadores, empresa e quem utiliza o sistema, que é o nosso principal objetivo, o nosso cliente, tratá-lo dentro de um padrão internacional. Mas, assim, hoje, no cálculo feito, gente, de R$ 20, e se nós voltarmos a 12, com certeza vocês ainda estão saindo com um ganho. Claro que vamos ter que conversar um pouco mais, já estou com isso aqui, o Neutro já entendeu, e vamos conversar um pouco mais para que a gente possa trazer esse equilíbrio aí para ambas as partes. E assim, só falando em relação ao atendimento do DP, eu queria até deixar aqui aberto, caso tenha alguém tenha dúvida, pode procurar aqui o DP, que a gente vai estar fazendo também as explicações do cálculo, tá? Pessoalmente ou por telefone, enfim, como vocês desejarem. Mas aí a gente vai estar atendendo vocês para fazer a explicação sobre todo o cálculo aplicado aí da convenção coletiva, do acordo coletivo. Ok, e também estou deixando... Ok, obrigado. Eu também estou deixando aqui, gente, aberto para vocês, através das redes sociais, através do Instagram. Eu não tenho condições de dar esse retorno para vocês, mas eu vou abrir aqui o Rodrigo vai colocar o WhatsApp dele, o link do Satemp, para que vocês possam enviar para ele todas as dúvidas, inclusive as contábeis, para que ele mande para a assessoria contábil e num período breve, claro que não vai ser em 24 horas, em 36 horas, a gente torne para vocês esses cálculos também assinado e rubricado por um profissional da área. Então, assim, o Rodrigo vai colocar aqui para vocês, acho que ele já colocou, para que vocês possam emitir as dúvidas, que nós também faremos os cálculos de vocês e retornaremos ao WhatsApp de vocês ou ao e-mail de vocês, depende de como vocês fizeram esse contato aqui conosco. Tem mais algumas perguntas? Tem alguns colaboradores com o mesmo tempo de empresa que teve uma diferença no recebimento. Um recebeu 1.080, outro recebeu 944. Olha, na verdade, a gente não vai poder tirar essa dúvida aqui agora. Por quê? Porque muitos eu não tive acesso, se fizeram horas extras e por aí vai. Saiu Então, de férias ou teve desconto por férias, falta de enfim, assistência. Não vai bater nunca, França. não vai bater. Tudo Só- isso Não, interfere. é que eu estava Isso. falando para o pessoal, não dá para fazer esse comparativo, bem colocado aí como você falou, França. Porque, assim, cada uma tem uma particularidade. Se a pessoa teve um atestado que pagou, teve uma extra, que teve um DSR. Então, isso aí muda o valor, dependente do tempo. Ou teve umas férias no período, ou tirou 30, ou tirou 20. Afastamento. Eu Entendeu? preciso, exato. Aí, esta pessoa individualmente, trazendo os contra-cheques, que vai de abril de 2022 a março de 2023, a gente consegue fazer a leitura mês a mês do que ocorreu, e aí sim a gente pode fazer um cálculo preciso para você e rubricado por um profissional contábil. Vamos estar abertos justamente para que vocês possam ter essa resposta muito, mas muito correta, mas tem que ter esses contra-cheques, tem que ter toda a documentação para que nós façamos essa leitura contábil. E reforçando também, por parte da empresa, que assim, a gente já conferiu pela nossa folha, o sistema SAP, tudo por um parâmetro. Claro, se teve alguma divergência, algum caso de diferença, a gente está aqui de portas abertas para ajustar, mas o nosso sistema também calculou dessa forma, de todos que a gente pegou, está realmente correto. Mas nada impede da pessoa, como a Fernanda já deixou aberto aí, procurar o DP e a gente fazer esse atendimento aí, se a pessoa tiver alguma dúvida ainda. Estamos aqui disponíveis também. Ok. Rodrigo, mais alguma pergunta, Rodrigo? Outra dúvida seria referente à taxa assistencial, que é descontada mês a mês. O pessoal está com dúvida nessa questão também, porque não é filiado ao sindicato, né? Para explicar essa diferença. Isso. Bom, vamos lá. A princípio, a taxa assistencial é um mecanismo que nós utilizamos para trabalharmos justamente para fechar o acordo coletivo, a convenção coletiva. Eu gostaria muito que eu não precisasse lutar tanto, brigar tanto, para que a gente conseguíssemos os ganhos salariais e os ganhos não financeiros, né? Os ganhos sociais.
que viesse naturalmente. Mas nem sempre a gente consegue ter empresas que enxergam desta forma e entram dentro de um circuito onde, conversando através do sindicato patronal, tendem a proteger aquelas empresas menores ou aquelas empresas que estão entrando no ramo. Tanto é que estamos recebendo 2022 agora. E por que agora? Vocês não imaginam como eu entrei buscando junto ao Sindicato dos Hospitais o fechamento da convenção. Não conseguindo lá, porque lá o sindicato ele tende a proteger os seus filiados, que são os empregadores, eu tive que partir para um contexto ACT. Eu fechei com a rede AMIL específica, ou seja, o que vocês têm aqui não é o que tem lá com o Sindiosp, com o Sindicato dos Hospitais. Então, tudo isso traz para a gente um investimento com contadores, com advogados, com idas e vindas, enfim, com todo o contexto a nível de Estado, e isso requer pagamento. Então, nós temos dois pontos. O primeiro ponto é, para quem é filiado, nós não descontamos taxa assistencial, tá? Esse é um ponto. E para quem não é filiado, a gente desconta a taxa assistencial, que foi dividida em 4 parcelas de R$ 50. Isso nos fortalece, nos dá condição de prestar uma assistência com mais qualidade a vocês. Assim como vocês buscam ter condições de trabalho, ter salário, ter tudo, nós buscamos a mesma coisa. Precisamos pagar advogado, contador, secretário, enfim, toda a infraestrutura administrativa para prestar uma assistência a vocês. No entanto, quem é filiado, nós não recebemos, nós não descontamos taxa assistencial. Agora, quem não é filiado, aí sim nós descontamos. E também não é justo uma luta tão grande dessa, as pessoas terem o referido ganho. Claro que não é o que nós merecemos ainda, muito aquém, mas chegou. E ela só chegou porque houve o sindicato lutando pela categoria. É nesse sentido que tem a taxa assistencial. E foi colocado, sempre colocado, que a gente dá um prazo de 15 dias para a oposição, tá? Graças a Deus, a gente sempre respeitou e teve de portas abertas, recebendo aqueles que entendem que mesmo recebendo e a luta constante para sobrevivência com dignidade, não queira contribuir, a gente sempre esteve de porta aberta. Então, nesse sentido, quem não é filiado, desconta. Se quem é filiado, nós não descontamos, porque já contribui mensalmente. Só complementando aqui, Francis, a gente tem um canal, né, de dúvidas aqui na empresa, e ontem mesmo eu recebi uma pessoa querendo cancelar o desconto. Aí eu expliquei para ela, né, dei a resposta no canal, que assim, ela pode procurar o sindicato, que a gente não trata essa questão aí com o sindicato e ela, que a gente não, em nenhum momento a gente faz ação antissindical, a gente não fica divulgando, pedindo, estabelecendo prazo de carta daquilo, a gente divulga a convenção. E ainda pede no comunicado aí para a pessoa fazer a leitura na íntegra, até para eles saberem, né, o que tem, as cláusulas, ver tudo. Em nenhum momento a gente faz ação antissindical, né? Porque aí eu falei assim, não, vocês procuram o sindicato, isso não é só de Recife, não, é de São Paulo, todas as empresas, alguns funcionários acham, tem gente que pede modelo de carta, a gente fala, carta do quê, gente? Não existe isso. Isso é uma questão que vocês vão ter que tratar com o sindicato, estou sempre explicando para o pessoal, que a gente não entra nessa esfera aí, não, essa parte é outra, tá? Só Exato. aí eu Que pedi é para ela procurar muito. o SATEMP dessa Isso, questão, aí vocês explicam para ela para ver a isso. cláusula. Coloquei lá a CCT de novo com a cláusula para verificar. Que esse assunto é o empregado que é representado pelo laboral, que são vocês, sindicato. Sempre deixo Isso, claro aí meu. para o pessoal e o pessoal Agradeço. também. Tá bom? Agradeço, até porque ainda existe, Nilton, a prática sindical. Empresas que dizem assim, gente, olha, quem não quiser pagar a taxa assistencial do sindicato, pega aqui no DP o modelo e vá lá. Aí, com isso, no jogo aberto, tá? Acho que nós somos muito tranquilos quanto a isso. Vá lá enfraquecer o sindicato, porque pelo menos ele não vai ter condições de chegar aqui para nos aperrear. Quanto menos ele receber, menos condições ele tem de defender vocês e não ficam me apurrinhando. É o que não acontece com você hoje. Graças a Deus, nós temos um mecanismo muito tranquilo. Nós representamos uma equipe de trabalhadores. Nosso entendimento é que esses trabalhadores tenham dignidade e respeito para poder prestar assistência com muito mais qualidade. Então, esse é o entendimento hoje. O sindicato não é inimigo do empregador, nem o empregador do sindicato.
O trabalhador não é inimigo do empregador e vice-versa. Então, assim, é um conjunto onde a gente tenta equilibrar o mercado econômico para que a gente possa ter segurança de prestar o serviço e receber, e o empregador de investir o dinheiro dele e ter retorno. Claro que ninguém vai investir dinheiro sem ganhos, mas que a gente equilibre esse contexto de ganhos, né? E que haja, sim, positividade e respeito com todos, empregadores e empregados. Então, nesse sentido, volto a dizer, eu tenho um prazo, e quando a gente fecha o acordo, a gente dá 15 dias para que as pessoas entreguem as cartas. Foi quando eu fiz aquela assembleia com todo mundo, deixei em aberto o prazo. Quem é filiado já é legal, tá na convenção, não desconta a taxa assistencial. Quem não é filiado, aí sim desconta daqueles que não entregaram a carta de oposição. E também para vocês é bom, deixa eu trazer para vocês, eu sou muito tranquilo e aberto quanto a isso, sabe, Neudson? Eu atuo dentro da área há mais de 25 anos e, por incrível que pareça, muito trabalho, muito só investimento com quase filiados nenhum, mas nunca deixei de lutar e mostrar serviço para eles. Agora está tramitando no Congresso, coisa que na reforma de 2017 trabalhista foi tido como inconstitucional a taxa assistencial, e hoje cai por terra. A taxa assistencial passa a ser constitucional, porque é um mecanismo dos sindicatos fortalecerem, se poder fazer mais e defender e equilibrar até o próprio mercado. Então, assim, graças a Deus, nós fazemos as coisas muito dentro de um contexto republicano. Quem não quiser contribuir, poxa, procurava o Satemp na data de entrega de cartas e a gente sempre esteve aberto. Nós nunca nos escondemos como antes acontecia lá no São Luís, ou trocava e aquelas filas enormes. E graças a Deus estamos evoluindo. Então, nesse sentido, gente, quem é filiado, não se preocupe que não vai ter taxa assistencial. Agora, quem não vai ter sim. E para o ano 2022 não tem como não contribuir mais. O prazo já passou, tá certo? E não tem como você não. Fiquem atentas, porque estamos fechando 2023. E aí sim, eu digo para todo mundo, gente, a Assembleia é soberana. O que vocês decidirem, a Assembleia é o que nós colocamos para a categoria. Perfeito. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Deixa eu verificar aqui, tá? Estava respondendo o pessoal. O pessoal perguntou como pode se opor. Eu já respondi, acabei de Perguntando aí responder. se tem dois, se tiver dois vínculos, se paga para os dois, né, Rodrigo? Isso, quem tem dois vínculos aí André. acaba pagando por Não. dois, Na né? verdade, quem tem 2 vínculos paga por um vínculo. No caso, dois vínculos privados, hospitais diferentes. Certo. Bom, não. No caso, estou falando, no caso do desconto, se trabalha em 2 hospitais diferentes, é isso? Isso. Para 2022, ficou nesse contexto, tá? Quem não apresentou carta, o desconto é dos dois. E Aqui se São for Paulo também é filiado, assim. não desconta dos dois. Sim. E quem tiver, assim, um interesse, né, em ajudar o sindicato, tendo dois vínculos, também poderia fazer apenas uma oposição, né? Caso fosse. Isso. No período que abre, Manter pode o sim. outro. Sim, entrega a carta só de uma. O ideal é que todo mundo se filie, né? Se filiando, gente, acabou-se o contexto de taxa assistencial, porque vamos ter condições de manter o trabalho na defesa da categoria. E aí, Rodrigo, mais alguma pergunta? Eu acho que chegou o ponto de esgotarmos aí as dúvidas de nossos amigos. Não, Franz, até o momento todas as dúvidas foram respondidas. O pessoal não mandou Ok, mais no gente. chat, não. Ok, vê só, gente. Tu vai deixar na verdade, hoje eu não estou fazendo uma assembleia para votação ou discussão. Foi uma assembleia, foi uma conversa, um bate-papo, tá? Tanto é que eu convidei e está aqui presente a Rede Amil, através do Nilton e do RH. Estamos nessa parceria neste momento para que O nós tiremos esclarecimento foi para ter uma as conversa mesmo. dúvidas, esclarecimentos sobre o contexto de 2022 do acordo coletivo de trabalho. Você acredita que a categoria ainda não tem um discernimento? E olha que a gente vem trabalhando há muito tempo. O que é uma ACT, o que é uma CCT, o que é um dissídio?
Então, todo mundo aqui busca "E o meu dissídio, o meu dissídio, o meu dissídio". E eu sempre digo, gente, olha, às vezes eu até digo, olha, o seu dissídio é dessa forma, mas não é, gente, olha, dissídio é quando a questão vai ao judiciário, quando a Quando questão se é chega num resolvida. acordo, no acordo das Exato. discussões, né? O primeiro passo é uma convenção coletiva que abrange todo o segmento da rede privada, seja lá lucrativa e não lucrativa. Não chegando a este acordo em convenção, a gente parte para os acordos individuais, CNPJ, CNPJ. Não chegando a esses acordos, é que a gente parte para o chamado litígio, né? A gente parte para a Justiça do Trabalho, TRT. E lá, sim, aí, a partir desse momento, havendo julgamento ou não, porque pode ter um acordo lá na frente do Ministério Público junto com a presidência do tribunal e o acordo ali já ser fechado, mas dali por diante a gente já trata por dissídio, tá bom? Então, esses 3 pontos é muito bom que todos tenham conhecimento e entendimento que existem as fases de uma reposição de inflação baseando-se no INPC ou até mesmo ganhos acima do INPC, que foi o que ocorreu este ano conosco. Por incrível que pareça, muitos de nossos amigos, nós tivemos o ganho acima do INPC, porque eu trouxe o salário base de vocês acima do mínimo vigente no país. Então, assim, a gente tem aí R$ 10, 1.320, nós estamos aí com vocês da Rede A1000 em R$ 1.340. Ah, Francis, não é muita coisa, gente, mas foram décadas e décadas do sindicatão com todo mundo abaixo do salário mínimo lá na convenção. E quando se fazia esse encontro, a gente via que a categoria perdia muito. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo reverter. E agora, com o piso, é que, com certeza, nós vamos ter um segmento muito mais fortalecido no Brasil, em especial aqui em Pernambuco, com os profissionais se dedicando cada vez mais, fazendo mais e melhor por sentir-se respeitado e com um salário digno, né, Nilson? Nós não vamos quebrar o segmento, como dizem aí os grandes representantes nacional. E a gente busca, assim, fazer com que esse equilíbrio e o segmento cresça. O segmento crescendo, mais empregos, e a nossa categoria levando a sua segurança alimentar, a sua segurança educacional, sua segurança social aos seus familiares. Isso aí. Bom, gente, obrigado a vocês, obrigado, Nilson, obrigado à doutora Fernanda, obrigado à categoria. Gente, isso aqui, mais uma vez, esta retirada de dúvidas, essas explicações vão estar salvas, vão estar lá no YouTube do Satemp, vamos seguir, vamos tirar dúvidas. Aqueles que queiram conversar em particular comigo, estou aberto, sempre estive, meu WhatsApp, se eu não responder em tempo real, mas em seguida eu já dou retorno. Mas eu estou deixando aqui o nosso ponto principal de comunicação, o Rodrigo, o nosso assessor de comunicação, então ele tem o e-mail e tem o WhatsApp, onde ele absorve todas as demandas da categoria e repassa aqui para o nosso executiva, que é tratado com jurídico, contábil, para que a gente possa dar retorno a vocês, tá bom? Confiram lá no YouTube e obrigado a todos. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Nilson, Tchau, pessoal. Fernando, categoria. Obrigado, Francis. Obrigado, André. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.